a salvação é pela graça mesmo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitos sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Vamos repetir o versículo 14, que diz assim, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Glórias a Deus. Irmão, pode se sentar. Glórias a Jesus. Vamos ver o que Deus quer falar conosco aqui hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Fique ligado, porque Deus tem coisas grandes e firmes. Você não sabe, não conhece, não vai passar a compreender através da palavra de Deus. Aleluia. O livro de Efésios, segundo nós conhecemos um pouco a palavra de Deus, foi uma carta de Paulo para a igreja de Éfeso, aonde Paulo queria alegrar os irmãos naquela região. Não somente só alegrar, mas também advertir eles, a alertar, e para que eles viessem a vigiar na terra dos viventes. Quando essa carta chega à igreja de Éfeso, e aquele povo, os efésios, que lê a carta e vê tudo que está escrito nela, eles entendem muito bem que o tempo nessa vida, o meu tempo, o seu tempo e o tempo deles era muito pouco, e que eles deveriam perseverar até o fim, insistir, não desistir no caminho,
e da chamada daquilo que Deus não somente confiou na vida de cada um. Como diz a própria palavra de Deus, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Hoje, nessa atualidade, para você falar certas palavras, principalmente o que está na Bíblia, você tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus. Porque senão bate o espírito da covardia, ou então vem um ou outro dizer é preconceito, é racismo, é discriminação, e agora o título que mais se fala em muitos lugares, intolerância religiosa. Só que se a pessoa não estudar o que significa esse termo, você não vai falar a verdade. Você só vai ficar no altar dizendo Deus é amor, o amor é Deus e Deus é misericórdia. Aí vai esquecer o juízo, a sentença, a cobrança, aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus precisa falar para alertar o homem e a mulher que o caminho que eles estão seguindo é um caminho que parece ser direito e o final são caminhos de morte. Mas a Bíblia diz aqui no livro de Efésios, onde nós lemos uma leitura bem extensa, glórias a Deus, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 15, o primeiro versículo diz que Ele nos vivificou. Nós estávamos mortos no mundo e ofendia tanto a Deus como a presença do Espírito Santo, mas no tempo da ignorância, porque praticando coisas do mundo e fazendo as vontades da carne, assim ofendíamos tanto a Deus e a presença do Espírito Santo. Mas Ele, a Bíblia diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância, glórias a Deus. Ele nos vivificou, estando nós mortos, nos restaurou, nos purificou, e não somente a única coisa que Deus pede, ser minhas testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aí o versículo 2 diz: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência. Aleluia. Aleluia, Jesus. Existe muita gente, irmão, Aleluia. que diz que está fazendo a vontade de Deus e está fazendo a vontade do diabo. Existe muita gente que diz que está caminhando para o céu e está caminhando para o inferno. Existe muita gente que diz que está no caminho e pensa que está no caminho. Só que a Bíblia diz em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Glória a Deus, aleluia. Cada um aqui na igreja é ex alguma coisa. Cada um aqui na igreja é ex alguma coisa. Quando o Espírito de Deus foi ao vosso encontro, quando estava lá no mundo, para muito que estava lá dizia, para ele e para ela não tem mais jeito. Só a morte para essas vidas. Aí Deus lá do céu, não. Vou transformar, vou purificar, vou mudar o espaço, o curso do mundo e vai passar a caminhar mais para a casa de Deus e para a vontade de Deus. Glória a Deus. Segundo o curso deste mundo. Quando eu estava no mundo, irmão, eu lendo essa palavra, me lembrou muito. Antes de 1997, eu estava no baile. Uma hora dessa estaria ali no carnaval. Uma hora dessa estaria no parque, no shopping. Estava seguindo o curso do mundo. E não me falasse de igreja porque eu não acreditava e não aceitava. Aleluia. Glórias a Deus. Só que quando o Espírito de Deus veio ao meu encontro, bem antes dele vir ao meu encontro, quer dizer, eu tinha um vazio dentro de mim. Procurava preencher nos bailes, procurava preencher nas discotecas, procurava preencher no carnaval do diabo. Porque não adianta inventar carnaval gospel, porque isso não existe. Se eu fosse depender de carnaval gospel para se salvar, irmão, uma hora dessa eu estaria no inferno. Porque quando eu me converto em 1997, era um período em que os pastores falavam: arrependa-te do teu pecado, siga Jesus, abandone o mundo, não ames o mundo, nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo
para uma igreja? O que me atraiu para uma igreja foi uma jovem. Não é que eu era namorador, não era nada disso. É que lá no mundo a minha vida não dava certo com ninguém. Quando aparecia, dava errado. Meu pai tentou até dar jeitinho, mas não conseguiu. E quando eu vi aquela jovem, falei, vou entrar para a igreja. Só por causa daquela jovem, vou enganar a mãe dela. Mas não adianta, você pode enganar a mãe, pode enganar o pai, pode enganar o tio, mas o Espírito Santo você não engana. Quando eu falei com a mãe da menina falou, para você ser crente, para você ficar com a minha filha, você tem que ser crente. Eu falei, vou para a igreja. Entrei para a igreja só fingindo. Só que em 1997, que é dessa época, sabe muito bem, dentro da igreja, quando você entrava, o Espírito Santo de Deus alastrava o seu poder no meio da igreja. Era irmão rodando, era irmã pulando, era irmão profetizando. Era esse mistério que eu olhava e ficava assim. Que isso? E pensava assim, que palhaçada é essa? Aí perguntava a menina não sabia me responder nada. Perguntava a mãe dela, ela falava, com o tempo você vai entender. Aí o que aconteceu? No meio da igreja, irmão, o Espírito Santo de Deus começou a me transformar de uma tal maneira que a mãe não percebeu, a filha não percebeu, e os profetas de mentira também não perceberam. De uma tal maneira que a menina, em vez de pregar para mim, eu comecei a pregar para ela. Ela, em vez de falar de Jesus para mim, eu falava de Jesus para ela. Aleluia! Aí ela queria namorar e eu queria orar. E ela, você está querendo saber mais do que eu? Quer saber mais do que eu? Sou nascida e criada na igreja. Vamos parar com essa palhaçada de Bíblia. Olhando aquilo ali, aí me afastei um pouco da leitura da Bíblia, acho que estou exagerando. Aí o Espírito de Deus começou a fazer um movimento. Aí o Espírito de Deus começou a falar comigo, eu te escolhi, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, tenho algo para colocar na tua mão e vou fazer a obra na tua vida, eu vou mudar o curso que você anda lá do mundo e você vai passar a andar na minha presença. Aleluia. Quando eu li essa palavra hoje, indo para o trabalho, essa palavra falou muito comigo. E em que todo tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera no espírito da desobediência. Oh, glória! Quer dizer, saiu do curso do mundo. Deus. E teve mais uma coisa que saiu de mim, que estava no mundo: o espírito das trevas. O espírito das trevas que me guiava aos bailes, me guiava às discotecas, me guiava a tanta coisa que eu achava que era legal, que era maneiro, que era curtição, que era ilusão e fantasia. Oh, glória, aleluia! O mundo passa, a Bíblia diz, e a sua consciência também, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Glória a Deus, glória a Deus! Aí o espírito das trevas sai, mas não sai, ele sai, mas não fica por isso mesmo. Quando ele sai, ele dá um tempo, ele volta. Aleluia, Jesus. Ele volta, mas Glória a não Deus. fongado em mim. Materializa na minha frente e diz: quem é tu? Para achar que pode sair da minha mão e achar que pode me derrotar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É você, né? É você que me guiava no mundo, né? Irmão, eu falei um negócio aqui. Eu fui questionado por alguns pastores, principalmente lá no meu serviço. Só que eu sei o que eu estou falando. Fui formado pelo Seminário de Brasília e outros cursos de cada estado desse país. Eu tenho todos os diplomas lá em casa. Só que eu falei uma coisa aqui que eu afirmo e continuo falando. Toda pessoa que não tenha Jesus tem a companhia de um demônio. E isso é bíblico. Só que infelizmente eu não tenho nada contra pastor nenhum e nem contra pastora. Pelo contrário, estou aí para ajudar eles.